Integração lavoura, pecuária, floresta. Como conduzir o crescimento das árvores plantadas. Condução e estabilidade é o nosso tema de hoje. Olá, vamos dar início então à sequência das aulas anteriores, dando sequência então ao sistema de integração lavoura, pecuária, floresta no bioma Mata Atlântica. E só para lembrar, na última aula nós paramos no termo de integração, ou seja, o aspecto da integração dos componentes dentro do sistema. E nessa sequência da aula então, eu vou relembrar onde nós paramos na anterior. Nós estávamos aqui, onde começa tudo, ou seja, no plantio, né? Vocês estão vendo essa imagem onde a gente tem uma imagem de plantio mecanizado do sistema de integração com lavoura, pecuária e floresta. Essas duas imagens a gente terminou a última aula com essas, onde terminamos a aula e onde eu comentava que começava então o sistema. E aí, por conta disso, nessa aula de hoje, nós vamos tratar aqui então de dois aspectos importantes na condução do sistema, no sucesso do sistema, que é a condução das árvores, ou seja, já plantamos e agora elas estão crescendo e a gente precisa então conduzir para o sistema se manter no ponto que a gente precisa de estabilidade para o crescimento tanto das forrageiras quanto do crescimento das plantas agrícolas. E aqui, nessas duas imagens, por exemplo, da esquerda, a gente está vendo uma desrama, uma fase de desrama do componente arbóreo, retirando galhos, e na foto da direita, uma árvore caindo, é um desbaste. Nós estamos tirando árvores do sistema para otimizar luz, radiação dentro do sistema. Então, eu vou dividir em duas partes e vamos comentar sobre desrama e desbaste aqui. Bom, essa ilustração é para comentar um critério com relação aos aspectos que a gente precisa observar na tomada de decisão e também que tem a ver com o tipo de copa de árvores. A figura da esquerda, nos representa uma copa ampla de uma árvore de copa ampla, mais larga e menos alta em relação à figura da direita, onde há uma copa mais colunar, mais estreita e mais comprida. E aí tem uma relação, que vocês podem ver ali, de menor radiação ou maior radiação em função do tipo natural de copa, né? E esses tipos influenciam em como a gente vai fazer desrama e, inclusive, isso é um critério para como a gente escolhe árvore para sistemas de integração. As árvores, como a da figura da esquerda, são árvores menos desejadas para integrarmos em sistemas com lavoura e pecuária, exatamente porque elas são de difícil manejo e elas geralmente vão promover sombras mais densas e mais difíceis de manejar. Então, vejam aqui nessa sequência uma copa ampla, como que acontece a condição, de modo simplificado aqui, mas a chegada de radiação solar pelas setas laranja e a reflexão que essa copa faz, retornando para a atmosfera, grande parte dessa radiação por reflexão. Não é à toa que nos trópicos ou nas regiões mais centrais do globo, ou seja, mais próximas do Equador, as florestas são de copadas assim, né? Nas florestas tropicais, predomina esse tipo de copa simpodial, menos colunar, menos piramidal ou menos cônica, exatamente porque são regiões do globo onde existe grande incidência solar e a natureza, na sua sabedoria, provê, então, que parte dessa luz chegue, mas que grande parte seja de novo refletida para a atmosfera, que é necessário, nessas regiões, arrefecer, é necessário resfriar o ambiente e manter ele estável para as demais formas de vidas ali. O que não ocorre, e aqui é uma simplificação da minha parte, mas o que não ocorreria, não ocorre em áreas mais setentrionais ou meridionais, ou seja, mais ao norte no planeta ou mais ao sul, onde naturalmente as copas de árvores tendem a ser parecidas com esse desenho aqui, né? Onde elas têm uma reflexão, inclusive, maior no sentido de retransmitir a carga solar ou o raio solar que chega até a copa da árvore para o solo da floresta, para baixo. Por quê? Porque, naturalmente, precisa aquecer o solo e para as plântulas, para as sementes e plântulas dessas espécies, nessas regiões mais frias do globo,
elas precisam receber aqui em algum momento também uma carga térmica, uma radiação, enfim, energia solar, aquecimento para germinar. Então, isso, fazendo uma comparação com as regiões globais, é por conta disso que a gente tem essa condição. E no sistema de integração, a gente tira partido disso também, dependendo da região que a gente está, né? A gente pode, então, otimizar a radiação reflectiva da copa para dentro do sistema, né, mediante o manejo que a gente faz disso aqui e também permitindo com que haja incidência de radiação nesta posição. Então, só para ilustrar nesse desenho, vários possíveis tipos de copa. Aqui é uma tentativa de ilustrar alguns dos mais comuns, mas são vários os tipos e subtipos. Então, esse aqui é um desenho esquemático de tipos de copa, né, que existem: globosas, colunares, triangulares, piramidais, né? Outras aqui a gente pode pensar em coqueiros, por exemplo, né? Ou palmáceas, né? No Brasil, por exemplo, existe a oportunidade de fazer sistemas silvipastoris em algumas regiões com, por exemplo, uma palmácea produtora de óleo, né? Como a macaúba, por exemplo, né? Para a produção de óleo de biodiesel, por exemplo. E esses tipos de copas são representativos de outras espécies menos cônicas e menos colunares. Isso é importante na hora de pensar na escolha da árvore, né? Então, essas árvores que são simpodiais, que são essas árvores que têm copa aberta, né, como um guarda-chuva, elas não são tão preferenciais num sistema desse como aquelas árvores de crescimento monopodial, ou seja, tem um eixo bem forte de crescimento e que distribui seus ramos lateralmente. E no nosso caso, como é para a produção de madeira, né, pensando em tora, é mais fácil conduzir uma árvore nesse sentido, uma árvore que tem uma copa como estas aqui, né, por exemplo, essa da esquerda, essas três da esquerda, são mais fáceis de conduzir e de arrumar isso dentro, de arranjar dentro de um sistema do que copas amplas e largas. Vejam aqui, por exemplo, ó, uma área de pecuária, onde existem alguns pés de manga. Imaginem o trabalho, a dificuldade para conduzir a copa de uma árvore que tem esse desenho, né, ou essa estrutura de copa. Mesmo que a gente fizesse cortes laterais, a gente nunca conseguiria fazer essa árvore ser uma árvore que levantasse, que crescesse em altura, né? Então, esse é um problema para ser gerenciado na hora de planejar. Não estou dizendo que você não pode planejar uma integração com árvores que tenha esse tipo de copa, não é isso. Mas isso vai requerer de você uma estratégia diferente de disposição e de distribuição dessas árvores dentro do terreno, né? Vejam no fundo da imagem, por exemplo, lá tem uma copa diferenciada, aqui tem uma outra copa, são árvores naturais da região, nativas dessa região aqui, e que essa árvore, por exemplo, seria preferível, esse tipo de copa aqui, seria da direita, aqui bem do canto, essa que parece um triângulo invertido, seria preferível a uma copa a esta, por exemplo. Vejam aqui na próxima imagem. Bom, eu já chego na próxima imagem, mas então, voltando um pouquinho. Forma e tamanho de copa. Então, nós estamos aqui com a árvore de eucaliptos, por exemplo, onde ela acabou de ser desramada, né? Está aqui ainda os restos da desrama, e olha a luz que penetra por baixo dessa copa, numa copa alta, que nem vocês podem ver nessas árvores aqui mais à direita, ao fundo da imagem, onde ainda não sofreu a desrama, como elas são copas altas, mas que ao serem podadas ou desramadas até, por exemplo, a metade da altura, elas vão permitir que a luz passe por baixo da copa também, né? Claro que isso tem a ver com o arranjo, ou seja, se as árvores tiverem uma determinada altura e a linha ou o renque próximo a ela for muito junto, então aí você não tem esse ganho. Então você tem que gerenciar esse aspecto da distância de um renque de árvore para o outro, para permitir que a luz solar passe por sobre e por baixo da copa que você manteve. Bom, de uma maneira geral, o que eu quero comentar também é que manejo de copa de árvore é fundamental por conta disso aqui, ó. Regula o componente arbóreo, ou seja, você vai regular o crescimento, porque ao tirar a copa você também faz com que essa árvore cresça num sentido de menor velocidade, por exemplo, né? Mas você regula o componente arbóreo na medida que você vai produzir uma tora. Então, para produzir tora,
para serraria ou para laminação, enfim, para produzir uma madeira de tora, você precisa, sem dúvida, fazer a desrama. No caso de sistemas de integração, a desrama tem essa função fundamental de não só produzir tora de qualidade, madeira de qualidade, mas também produzir condições para os demais componentes, né? Então, se você errar no manejo, se nós errarmos no manejo da copa das árvores, nós não permitiríamos que a luz fizesse esse trabalho de entrar para dentro do sistema. E aí, então, a gente estaria trazendo um prejuízo para o crescimento da forrageira ou para o crescimento das outras plantas aqui. Então, é uma prática que atende o aspecto de qualidade da produção da madeira e vai atender a regulação do sistema, a manutenção do sistema funcionando, porque precisa a entrada de radiação fotossinteticamente ativa abaixo da linha da copa das árvores, né? E com isso, então, oportuniza o crescimento das outras plantas que estão no sistema. Vai proporcionar, então, entrando luz, né, nessa faixa sob a copa, por conta de uma desrama bem feita, você proporciona diferentes taxas de mineralização da matéria orgânica, porque aquece, depois vem a sombra, resfria, e isso faz o jogo, né, de bioquímica, de taxas de mineralização. E aqui, já comentei, é fundamental, então, para a agregação de valor na madeira, né? Então, é uma prática que não é só para ficar bonito, é necessário como estratégia de manejo do sistema. Isso aqui nós comentamos e mostramos numa aula anterior, mas é só para reforçar essa dança de sombras, né, que acontece quando a gente tem a desrama. Olhando para esse esquema aqui da esquerda, tentem imaginar o que aconteceria, então, se, por exemplo, das 10h30 aqui, essa copa fosse mais baixa, essa altura de inserção da copa fosse menor. É provável não, com certeza, essa faixa de luz aqui, o L aqui, né, seria menor, porque com uma copa mais baixa teríamos uma faixa de sombra maior, né? Então, isso é o jogo, é assim que a gente regula a entrada de luz e regula a intensidade de sombra dentro do sistema mediante a poda. Então, até uma certa idade da árvore, até um certo porte da árvore, nós vamos regular a entrada de luz dentro do sistema fazendo podas. E essa imagem também, comentávamos isso numa última aula, e aqui só para reforçar o comentário, vejam o que acontece então com duas alturas de poda, né? O que acontece com a superfície sombreada. Então, né, nós temos duas alturas de poda, uma a 33% da altura, média de 1/3 da altura total da árvore, a outra a metade da altura da árvore. Então, nós temos uma diferença aí de mais de 10%, em torno de 10%, né, de uma para outra, só pelo fato da gente optar por uma altura de poda diferente, né, uma altura de desrama diferente. Então, é possível fazer o manejo de luz, de radiação, mediante as práticas silviculturais que a gente impõe ao componente arbóreo do sistema. Vejam aqui nesse exemplo o que eu acabei de comentar. Um momento na foto da esquerda, no alto, um momento que antecede a desrama, que é possível ver já na foto abaixo, né? Com já na idade de 12 para 13 meses, essas árvores aqui, vejam como é a sombra projetada ao lado da fileira de árvores na primeira foto, na foto de cima aqui, da esquerda, e logo após a desrama, como é que é a entrada de luz, né? E como que a própria imagem se ilumina, porque aqui na foto da esquerda, no alto, a gente não consegue ver a linha do horizonte, por exemplo. Na foto de baixo, na imagem de baixo, após a desrama, o horizonte se abre. Então, isso é uma demonstração de que você está permitindo uma entrada maior de radiação solar, principalmente de radiação fotossinteticamente ativa, que é luz, que é difusa, né? Não é só a luz direta. Bem, um outro parâmetro, então, dentro dessa ideia de parâmetros para manejo da copa das árvores, é fundamental que a gente pense num programa de desbaste, ou seja, fazer isso de forma programática dentro do sistema, né? Então, ou você pode fazer isso na medida do necessário, né? Mas tem sempre um ponto de iniciar. Então, como que a gente faz a primeira desrama? Por conta de que o gado, se a gente estiver usando animal no sistema, ele vai usar o tronco das árvores para coçar o corpo, para se roçar, que faz parte das suas defesas naturais contra a ectoparasita, por exemplo, contra um berne, um carrapato, uma coceira, né, que seja, ele vai usar o tronco da árvore para
se coçar, ele vai forçar essa árvore. Então, se essa árvore não tiver porte para aguentar essa carga animal, essa árvore quebra. Então, nós temos uma certa experiência nesse sentido, e tem alguns trabalhos que demonstram isso, que a partir de 6 centímetros de diâmetro a 1,30 m do solo, chamado DAP, da árvore, diâmetro à altura do peito, que é medido a 1,30 m do chão, a partir de 6 centímetros de diâmetro é muito difícil, é pouco provável, é quase zero o evento de uma árvore ser quebrada por um animal adulto que vai usar a árvore para se coçar. Então, nós adotamos um critério entre 6 e 8, eu posso afirmar para vocês que com 6 é suficiente, né? E é quando a gente faz então a primeira desrama. Com 6, então a árvore foi plantada, está crescendo, como nessa imagem anterior aqui, né, na imagem da esquerda, aqui elas estavam com 6 centímetros, essa da esquerda aqui, elas estavam com 6 centímetros de altura, 6 centímetros de diâmetro, né, independente da altura e independente da idade. Porque às vezes, mas e quando que eu faço a primeira desrama? Em que tempo, em que idade? Não, nós não usamos o tempo para isso. Nós devemos usar a condição de crescimento da planta, ou seja, se é uma planta que cresce mais rápido, se é uma árvore de crescimento mais rápido, ela vai chegar a esse porte, a ter um diâmetro de 6, num tempo menor. Se é uma árvore de crescimento mais lento, isso vai demorar mais tempo. Mas você não pode ter pressa, vai fazer isso quando as árvores tiverem 6 de diâmetro. Ora, mas nem todas as árvores chegam a 6 de diâmetro ao mesmo tempo, né? Então, como é que eu tomo essa decisão? Bom, então, começa aí o detalhe. Nós precisamos estabelecer uma área de monitoramento no sistema, ou seja, vamos determinar o número de árvores, né, que a gente mantenha o monitoramento, ou seja, façamos pelo menos medições anuais disso ou semestrais, para termos a leitura de crescimento. E quando este crescimento chega nesse estágio de 6 centímetros, a gente toma a decisão. Mas nem todas as árvores chegam junto. Então, eu uso um critério de 60%. Então, quando 60% da minha amostra de árvores que eu faço anualmente atinge 6 centímetros de diâmetro, eu faço a desrama. Então, vamos ter árvores que já passaram de 6 centímetros de desrama, de grossura, né, de diâmetro, e vão ter árvores que ainda não chegaram a 6. Tudo bem, eu uso esse critério e faço a desrama em todas elas, levando a primeira desrama até a metade da árvore. Então, eu faço visualmente 50% da altura da árvore, eu tiro os ramos, né? E aí a gente tem essa situação aqui da foto da direita aqui embaixo, né? Bom, vejam que nessa imagem da esquerda, aqui onde essa pessoa está levantando os braços, isso aqui foi uma poda negligente, ou seja, fez-se a primeira poda e a pessoa consegue aqui, ó, estendendo as mãos, alcançar os primeiros galhos das árvores. Isso aqui é um prejuízo, porque isso aqui poderia ter 2 toras, ou uma tora aqui de pelo menos 6 ou 7 metros de altura, e tem uma tora aqui pouco mais, talvez, de 2 metros, 2,5 metros aqui no máximo, né? Uma perda do ponto de vista do potencial produtivo de madeira para a serraria dentro do sistema. Também, por conta disso, a sombra é mais baixa, é mais densa, então é bem provável que numa situação dessa, a gente tenha uma competição ou uma restrição de luz para as forrageiras ou para as lavouras maior do que na foto, por exemplo, que é de outra área, mas na foto, só para ilustrar, na foto da direita aqui, ó, tem uma pessoa abaixada aqui, mas vejam as árvores, a altura de desrama que essas árvores têm aqui nessa imagem, né, demonstrando uma situação de poda e de desrama mais alta, o que favorece o sistema.